aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso, tá bom? E a gente vai falar sobre poliedros hoje. Então a gente vai denominar poliedro como um sólido limitado por polígonos convexos, tá bom? Polígonos convexos. E aí é o seguinte, os polígonos eles devem ser em número finito e não precisam ser todos do mesmo tipo. Além disso, tais polígonos são ditos faces do poliedro. Os vértices desses polígonos vão ser o que a gente vai chamar de vértices do poliedro. E os seus lados são as arestas do poliedro. O exemplo primeiro, né? Os primeiros exemplos que a gente tem ideia são as pirâmides e os prismas. São os primeiros exemplos de poliedros que nós vimos. Além disso, a gente vai dizer que um poliedro é dito convexo se contém um segmento determinado por quaisquer dois de seus pontos. Então, é convexo se contém um segmento determinado por quaisquer dois de seus pontos. Note que essa definição de ser convexo, ela concorda com aquela que a gente já viu lá em geometria plana. Continuando as definições, um poliedro vai ser dito regular se ele for convexo, então ele é convexo. Todas as suas faces são polígonos regulares com o mesmo número de lados e cada um de seus vértices, esse aqui é o principal ponto, cada um de seus vértices é vértice comum ao mesmo número de faces. Então, o primeiro poliedro, o exemplo mais simples de poliedro regular é o tetraedro, tá bom? Então, o tetraedro é o primeiro exemplo de poliedro, é o exemplo mais simples. Considere o tetraedro, ele vai ser representado pelo que está aqui em vermelho. Então, está aqui o tetraedro. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, pronto. Então, vamos desenhar o tetraedro. Então, o tetraedro está aqui. Esse é o tetraedro, é o mais simples dos poliedros. Ele é constituído por quatro triângulos, né? Então, vou dar aqui a profundidade. Pronto, está aqui a profundidade. E aí está ele. Pronto, tá aqui a profundidade. Então, esse aqui é o tetraedro. O sólido formado colando-se, então aqui a gente vai chamar essa atenção aqui, ó, colando-se dois tetraedros ao longo de uma face é convexo. Suas faces são polígonos regulares, porque o tetraedro é formado por como ele é poliedro de um poliedro regular, então os polígonos são regulares. Contudo, ele não é um poliedro regular, pois neles existem vértices comuns a 3 faces e vértices comum a 4 faces. Então, note, eu vou desenhar um outro tetraedro para a gente ver aqui. Vou desenhar um tetraedro azul aqui, para a gente ver o que é que está acontecendo. Então, vou desenhar aqui. Então, vou colar um outro tetraedro. Pronto, está aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, está aqui. E aqui, tá aqui. Então pronto, né? Colei, né? Fiz um tetraedro junto com o outro. O que é que acontece? Esse ponto aqui, esse vértice aqui, esse vértice em particular, o vértice A, ele tem 3 faces nesses vértices. Né? Tá aqui a primeira, a segunda e a face da frente. Contudo, se eu considerar esse vértice B, ele pertence a 4 faces. E aí não pode.
né? Dado que cada um de seus vértices é vértice comum ao mesmo número de faces. Um outro exemplo de poliedro regular é o cubo. Então, um outro exemplo de poliedro regular é o cubo. O cubo é outro exemplo. Os gregos, antes de Euclides, determinaram todos os poliedros regulares. Ao contrário dos poliedros irregulares, os poliedros regulares são em número finito. E nós veremos que esse número ele é 5. Então, nós só temos 5 poliedros regulares. O teorema seguinte é um dos mais profundos da geometria elementar. Então, da geometria elementar ele é o mais profundo. Ele é um teorema bem que responde várias perguntas sobre geometria elementar. A gente vai utilizar ele na classificação dos poliedros. Contudo, a prova dele só vai ser dada no final do curso. Vejamos o teorema. Esse teorema ele é conhecido como o teorema de Euler, tá bom? Teorema de Euler. Então, em qualquer poliedro convexo, o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Então, seja V, A e F o número de vértices, arestas e faces. A gente pode reescrever esse enunciado nessa seguinte expressão, né? Vértices menos arestas mais faces, esse aí é igual a 2. Qual é o teorema que a gente vai provar? O teorema que a gente vai provar é esse aqui. Os poliedros regulares são de 5 tipos. Então, eu tenho os tetraedros, eles vão ser formados por 4 triângulos equiláteros, ou seja, nós vamos ter 4 faces. Nós teremos os cubos, os octaedros, formados por 8 triângulos, equiláteros. Teremos os icosaedros, formados por 20 triângulos equiláteros. E os dodecaedros, formados por 12 pentágonos regulares. Então, nós teremos esses 5. As representações deles estão aqui, tá bom? Aqui é o hexaedro, né? Que é conhecido como um cubo também. Esse aqui a gente fala o cubo. Então, nós temos o cubo aqui. Mas está aqui o tetraedro, o cubo ou o hexaedro regular, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Vejamos a prova desse teorema. Então, vou considerar P um poliedro regular qualquer. Tá bom? Aqui P é um poliedro regular qualquer. N é o número de lados de cada uma de suas faces. E M é o número de tais faces que se encontram em um vértice. Tá bom? Então, eu tenho isso. Aí, vamos lá. Da definição de poliedro regular, um número de vértices que se encontram numa determinada face, o exemplo mais simples é o tetraedro, ou seja, eu tenho que um número de tais faces que se encontram num determinado vértice é m maior ou igual do que 3. Então, isso aqui, m maior ou igual do que 3, ela vem justamente das definições que a gente deu lá de poliedro regular. A gente também vai ter que a soma dos ângulos das faces em um determinado vértice deve ser menor do que 360 graus. Porque se for igual a 360 graus, eu estou achatando o poliedro, né? Sobre o plano, né? O plano, mesmo que no espaço, eu estou achatando ele, né? Ele não está fechando. Pensa numa folha, né? A folha tem 360 graus ali, se a gente vê ela no espaço. Por outro lado, da geometria plana, nós sabemos isso aqui. Nós sabemos isso, né? Ó, que o ângulo interno dado um polígono, ele é n-2 vezes 180 dividido por n. Como eu tenho m faces se encontrando num vértice qualquer, portanto eu tenho que m ele é menor ou igual do que os ângulos internos, m vezes os ângulos internos naquele vértice tem que ser menor do que 360 graus. Então eu tenho essas duas informações aqui. Eu tenho a informação 1, eu tenho essa informação aqui, m maior ou igual do que 3, e tenho essa informação aqui. Eu vou colocar essas duas estimativas numa só. Então tá aqui. Coloquei essas duas estimativas numa só.
Vou simplificar elas, né? Assim, ó. Isso aqui simplificando dá 1. Isso aqui simplificando dá 2. Como n-2, m são números positivos, eu posso passar para o outro lado e eu considero, então, a estimativa A. Aqui a estimativa A me diz que 3 é menor ou igual do que m, que é menor do que 2n menos 2. Contudo, nesse ponto aqui, eu vou ver a estimativa dos extremos, ou seja 3 vai ser menor do que 2n menos 2. Quando eu resolvo essa inequação aqui, eu vou considerar n menor do que 6. O que é que isso aqui está me dizendo? Que para a construção de poliedros regulares, eu só posso usar polígonos com no máximo 5 lados. Ou seja, o menor polígono tem 3 lados, eu posso usar polígonos com 3, com 4 e com 5 lados. Agora eu vou usar cada uma dessas informações e vou aplicar na estimativa A. Em A, aqui eu vou aplicar n igual a 3 em A e vou fazer. Então, quando eu aplicar n igual a 3 em A, isso aqui vai me dar 3 é menor ou igual do que 2 vezes 3, 3 menos 2, isso aqui é igual a 6. Então, quando n é 3, eu posso ter 3, 4 e 5. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, quando eu tenho n igual a 4, então isso aqui vai ficar 3 menor ou igual do que m, menor do que 2 vezes 4, 4 menos 2. Então isso aqui vai me dar 8 dividido por 2, então isso aqui vai me dar 4. Ou seja, eu vou ter 3 menor ou igual do que m, menor do que 4. Então, quando n igual a 4, a minha única opção é para n... Quando n igual a 4, minha única opção é que m seja quanto? 3. Então, eu tenho essa outra estimativa aqui, m igual a 3. Então, tenho m igual a 3. Além disso, se eu considerar agora n igual a 5, se eu considerar agora n igual a 5, dado que os valores devem ser inteiros, então eu tenho 3 menor ou igual do que m, menor do que 10 terços. 10 terços é um número, né? Então, isso aqui, o único inteiro que vai estar aqui é m igual a 3. Então, eu tenho essa outra, então eu tiro essa outra informação. Então, note que, para cada valor que eu considero em n, eu tenho as seguintes estimativas. Quando n é igual a 3, eu posso ter m igual a 3, 4 e 5. Quando n igual a 4, eu posso ter somente m igual a 3. E quando n igual a 5, eu posso ter somente m igual a 3. Até esse ponto a gente não utilizou o teorema de Euler, mas a gente agora vai utilizar. Note o seguinte, que pelo teorema de Euler, a gente tem a seguinte relação. Agora a gente vai contar. Então vamos lá. Vamos contar aqui. Eu tenho n faces nesse poliedro. Quando eu começo a contar as arestas, eu estou contando as arestas dobradas, porque cada aresta está pertencente a duas faces. Então eu sei que quando eu conto todas as faces, eu estou contando o dobro de arestas. Então, o número de aresta é n vezes f, né? N vezes a quantidade de faces dividido por 2. Agora vamos contar quantos vértices tem o total, quando eu começo a contar todas as faces. Quando eu conto todas as faces, dado que em cada vértice tem m, né? M faces naquele vértice, então o total de vértices, m vezes vértices é igual a n vezes o número de faces. E aí eu vou isolar novamente, eu vou ver quantos vértices eu tenho. Um número de vértices no poliedro qualquer, ele é dado pelo número de faces, né? N vezes a face dividido por n. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar essa quantidade e essa quantidade, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas, e vou substituir no teorema fundamental de Euler. Quando eu substituo, obtenho essa seguinte expressão. Note que aqui eu tenho como colocar em evidência f,
né? Porque F pertence a todos esses caras aqui, ó, F. Coloco F em evidência, então eu obtenho essa relação principal aqui. Essa relação principal. Então, 1 menos N sobre 2 mais N sobre M, isso aqui é igual a F. Note aqui, com base no que eu fiz anteriormente, aqui, eu tenho apenas 5 casos a considerar. Quais são os casos que eu tenho a considerar? Eu tenho, quando N igual a 3, eu vou considerar, para N igual a 3, eu considero M igual a 3, M igual a 4 e M igual a 5. Para N igual a 4, eu vou considerar M apenas igual a 3. E para N igual a 5, eu vou considerar apenas M igual a 3. Daí, eu vou utilizar isso aqui, ou seja, para cada um dos casos, eu vou substituir o N e o M correspondente aqui e vou obter a quantidade de faces. Ou seja, quando N igual a 3 e M igual a 3, eu vou obter, a partir de M, porque aqui eu tenho M, a partir do ponto M, né, da relação M, que eu tenho 4 faces. E aí eu vou ter o tetraedro, porque o tetraedro ele vai ser formado por 4 triângulos equiláteros. Então eu tenho 4 faces de triângulos equiláteros. Da mesma forma, quando eu pego o segundo caso, ou seja, N igual a 3 e M igual a 4, e substituo em M, eu vou obter 8 faces. Então eu tenho 8 faces de triângulos. Então eu vou ter o octaedro. Continuando ainda, substituindo sempre aqui nessa relação aqui, a gente vai sempre substituir nessa relação. Substituindo sempre nessa relação. Então, o que é que a gente vai considerar? N igual a 3 e M igual a 5. Então, quando eu substituo, eu vou obter 20. E aí eu vou estar no icosaedro. Quando agora eu considero N igual a 4, ou seja, eu considero retângulos, né? Retângulos não, quadrados. E que cada vértice desse quadrado chegue 3, cada vértice pertence a 3 faces, eu obtenho 6 faces. E essas 6 faces eu vou ter o cubo. Por fim, quando eu tenho pentágonos, que é o N igual a 5, ou seja, um polígono de 5 lados, um pentágono regular, onde cada vértice desse pentágono pertence a 3 faces, eu vou ter que obter 12 faces. E aí eu vou ter o dodecaedro. Então, com isso a gente chega ao fim da demonstração desse teorema. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E a gente vai... Falta apenas mais um vídeo dessa primeira parte do curso de Geometria Espacial e Projetivo. Tá bom? Um abraço, bons estudos e até breve, pessoal.